Bom, vamos começar a partir de agora com o delegado-geral da Polícia Civil, James Guerra. Delegado, bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença aqui no Notícia da Manhã. Vamos começar pelos fatos mais recentes, e o mais recente é o de ontem, quando a Comissão Investigadora do Crime Organizado ouviu em depoimento o empresário engenheiro Givago Castro, que é um engenheiro responsável pela obra do TRT, por onde entrou Fernanda Lages naquela madrugada do dia 25 de agosto, quando foi dada como morta e que a polícia investiga até agora se é homicídio ou assassinato. Se é homicídio ou suicídio, perdão. E ele ontem foi convidado para prestar depoimento, ele foi intimado pela polícia, é isso, delegado? Bom dia. Bom dia. Bom, como nós estamos entrando na reta final dos trabalhos, né, nós resolvemos intensificar, inclusive, no final de semana e até, mais especificamente, até o feriado. Né? Nós estamos trabalhando em duas vertentes principais. Né? A primeira delas é nós concluirmos, né, tudo o que é necessário se checar a respeito da vida pessoal da vítima, né, parte de e-mails, telefonemas e últimos depoimentos que possam revelar alguma coisa sobre a vida que levava a vítima. E segundo, nós estamos fazendo a checagem também de todos os álibis, né, que foram apresentados para algumas pessoas que são investigadas e a respeito desses álibis, né, o que há de veracidade e o que há de contraditório em relação a cada um deles. E o terceiro ponto é em relação à prisão das pessoas que estavam naquele dia na obra, tudo aquilo que a gente necessitava fazer por ocasião de nós termos pedido essa prisão temporária, para que nós pudéssemos esclarecer alguns fatos até então que não estavam muito esclarecidos para nós. Então, duas pessoas continuam presas na CICO. Três pessoas continuam presas, apenas uma já foi liberada, sim, que foi o vigia que chegou na obra já depois que... há uma divergência sobre o horário dele, se ele chega logo após ou pouco antes. Né? De qualquer forma, a Justiça concedeu a liberdade. Bom, mas o que nós pudemos ter utilizado da prisão temporária, nós assim fizemos. Né? Agora, respondendo a sua pergunta, não só o Givago, mas também outras pessoas foram intimadas a prestar novos depoimentos e pessoas que ainda não tinham falado nos autos vieram também falar naquilo que diz respeito aos álibis apresentados pelas pessoas que estão sendo investigadas. Por falar em álibi, o engenheiro Givago Castro concedeu entrevista, depois voluntariamente, de forma voluntária, foi ao IML para colher material de DNA para esse caso, Fernanda Lages. Ele disse que no dia do acontecido ele estava em casa, que ele dormiu com a namorada, a mãe também estava em casa. A mãe e a namorada vão ser ouvidas, delegado? Bom, nessa linha aí da questão dos álibis? A namorada já foi ouvida, né, no dia de ontem, a respeito desses fatos. Né? A gente só se reserva a não revelar o que foi dito por conta de que faz parte da investigação. Mas todas essas medidas em relação a ele e a outras pessoas, né, que também foram ouvidas no sábado, né, a gente pode estar afirmando que nós vamos estar concluindo toda essa parte de álibis que foram apresentados por algumas pessoas que são investigadas. Delegado, a gente pode dizer que nesse momento o engenheiro Givago Castro é tratado como suspeito ou como investigado? Não, nós vamos manter a nossa mesma fala de estar tratando a respeito de investigados. Por que isso? Né? Porque pode surgir alguma informação nova e isso pode incluir ou excluir pessoas na investigação. Mas o importante é a gente dizer que está na reta final. Nós estamos apenas fazendo o fechamento da investigação e estamos aguardando também os laudos periciais da Paraíba em relação aos exames de DNA. A polícia hoje já tem, né, assim, para ser bem objetivo, o que a polícia já tem? A polícia tem tudo o que aconteceu com a Fernanda, né, desde a saída dela do Pernambuco até a chegada na obra. Tem isso cronometrado, em torno de 13 a 14 minutos. Esse tempo é um tempo muito exíguo, que daria apenas para ela chegar exatamente à base do prédio e por isso nós sabemos que ela utilizou de muita pressa para chegar lá, possivelmente, né, ou que estivesse correndo e que nesse percurso até a base do prédio ela sofreu pelo menos uma queda muito forte, né, que chegou a ferir as costelas e muito contusa essa ferida e tem também algumas feridas de arrastamento. Então o laudo médico do IML revelou 8 lesões antes da morte e mais a causa da morte, que é exatamente a queda. Com isso, efetivamente, a polícia tem a certeza do homicídio? Bom, hoje a vertente principal é essa, né? Nós só poderíamos estar tratando de suicídio se houvesse uma possibilidade de se comprovar isso diretamente, o que até agora não se revelou. Delegado, novas prisões podem ser pedidas essa semana?
só se tiver uma relação direta com o fato, com alguma novidade que se apresente. Mas, independentemente de haver alguma novidade ou não, a polícia tem fechado o que aconteceu naquele dia, certo? Em relação às pessoas que estavam na obra, naquele evento, e estamos checando a parte de álibis e a possibilidade de existir ou não um mandante. Tudo isso através das contas pessoais da vítima e das pessoas que têm um relacionamento com ela. Essas pessoas que ainda estão presas podem ser soltas hoje? Existe essa informação? Olha, eu ouvi falar a esse respeito, né, de que haveria a possibilidade, até porque houve o pedido por parte dos advogados, né? Da nossa parte, o que é matéria de defesa é matéria de defesa. Se a justiça entender que, analisando aquilo que está sendo suscitado pela defesa, deliberar pela soltura, também não tem problema, porque aquele trabalho que nós precisávamos fazer em relação às pessoas presas, nós fizemos e estamos já coletando alguns frutos daquilo que nós pretendíamos fazer. Os exames de DNA enviados à Paraíba chegam quando, delegado? Bom, a Paraíba nos prometeu 15 dias, já em torno de na semana anterior, né? Então a gente espera que por toda essa semana a gente possa estar tendo acesso a esses exames. Se os exames que vão chegar da Paraíba comprovarem que o material de DNA não é compatível com nenhum do que foi recolhido por vocês, o que isso pode dizer para a polícia nessa investigação? Bom, aí é possível duas conclusões, né? Uma de que ou é de outra pessoa da obra que não tem relação com o fato, ou que possa ser de alguém que não foi constatada a sua presença lá no dia e nem tem relação com a obra. Só que essa hipótese já se torna uma hipótese remota, porque aí nós teremos que imaginar alguém que não tem relação nem com a obra, nem com aqueles fatos, e que adentrou lá e também não foi visto, também não foi ouvido, luta com a vítima e não deixa DNA. Mas é uma situação de muita improbabilidade. Bom, e o Ministério Público considera que houve um mandante e 2 executores. É essa a tese do Ministério Público. É mais ou menos nisso que a polícia trabalha também? E aí, para descobrir esse mandante, como faria, já que, por exemplo, não existe material de DNA? Bom, para descobrir o mandante, nós teríamos que ter uma motivação direta, né? Por isso que nós estamos analisando os e-mails, os telefones, para saber se existia alguma situação ou uma espécie de extorsão. Uma varredura na vida da Fernanda Lages. Exatamente, uma varredura na vida da vítima, para saber com quem ela se relacionava, em que grau de intensidade, ou, por exemplo, se havia alguma situação dela estar sendo ameaçada, ou de eventualmente, né, embora seja difícil, né, de poder estar sendo vítima de alguma chantagem, alguma situação desse tipo. Então, com a varredura na vida pessoal, nós vamos poder afirmar, acredito que ainda essa semana, que não havia motivos para que a Fernanda tivesse ou ameaçando ou sendo investigados e-mails da Fernanda. De quanto tempo para trás? Salvo engano, de 1 ano para trás. Então, todo mundo que tem relacionamento nesse ano, dependendo da relação que existe entre essas pessoas, nós vamos estar afunilando as investigações para saber se existe ou não alguma motivação. Se nós não encontrarmos nenhuma motivação de ordem pessoal, né, uma desavença, um crime passional, um crime por encomenda, né, pela lógica, nós vamos estar recaindo na questão da obra. A gente conversava agora há pouco, e o delegado James, eu perguntava, delegado, quantas pessoas estão envolvidas nessa investigação? Porque tem as pessoas da linha de frente, o delegado James, o delegado Paulo Nogueira, o delegado Tiago, né, o perito que já apareceu, Antônio Nunes, mas quantas pessoas trabalham nessa investigação e a SICO realmente tem se dedicado integralmente a esse caso nos últimos 2 meses? Né? Nós temos diuturnamente o núcleo de inteligência, a SICO, a perícia, o IML, né, e o pessoal que trata da gestão da segurança, né? Eu, doutor Raimundo. Então, aí você trata com mais de 45 profissionais, só tratando... Dedicados a esse caso exclusivamente nos últimos 2 meses, nós tivemos que dispor de todo esse pessoal, porque como se lançou muita suspeição, principalmente infundada, sobre o trabalho da polícia, para nós é uma questão de honra esclarecer tudo o que aconteceu com a Fernanda, e a investigação que nós fizermos aqui, ela pode ser levada para qualquer estado da federação, que o resultado é o mesmo. O senhor diz, então, que o resultado será incontestável do que vocês fizeram? Eu não quero, assim, estabelecer nenhuma situação de verdade absoluta, mas o que foi produzido aqui é o que é possível de ser produzido com o que existe de prova científica disponível no Brasil, e em termos de qualidade de investigação, também não vamos estar deixando nada a desejar para nenhum outro estado. Obrigada, delegado James, pela presença mais uma vez aqui no nosso programa, pelas informações. Um bom dia para o senhor. Vamos esperar para ver o que vai acontecer até o dia 25. O senhor espera dar o resultado final dessa investigação? É a nossa pretensão. Dia 25, quando completa 2 meses da morte da estudante Fernanda Lages.